maravilhosa, especial. Eu quero aqui agradecer a cada um dos inscritos, daqueles que têm assistido os nossos vídeos, que o Senhor abençoe você muitíssimo e assim continue abençoando a sua vida, como também o seu ministério, a sua família. Que Deus possa dar graça a cada um, fortalecendo no seu amor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. É assim que diz a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo e que Deus possa dar a você entendimento. Quero trazer uma palavra de reflexão nesse momento. Está em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, a palavra Apocalipse é revelação. Deus revelou ao seu servo João as coisas que estava prestes a acontecer. O que diz aqui o versículo 1 do capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. A revelação de Jesus Cristo é ao seu servo João, o apóstolo João. O Senhor Jesus revela algo extraordinário para o apóstolo João. É tão importante nós observarmos que Apocalipse é o livro da revelação de Deus. O Senhor mostra as coisas que estão próximo de acontecer. É tão importante que a leitura que nós fizemos aqui mostra que o Senhor revela e ele fala o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo o que viu. E ele fala: bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que leem e aqueles que guardam as profecias, as palavras deste livro. É tão importante que nós devemos, principalmente nos dias atuais, estarmos sendo despertados para o que a palavra de Deus, ela tem nos falado, ela tem nos advertido nesses últimos dias. Nós temos visto coisas acontecendo fora do comum, fora do normal. E as pessoas, elas tendem ainda a se iludir que as coisas, elas vão melhorar. Nós temos visto a degradação moral do homem. Nós temos visto as catástrofes. Nós temos visto secas, queimadas. Nós temos visto a multiplicação da iniquidade. Nós temos visto, cada dia que passa, o amor se esfriando. Nós temos visto cada vez mais os próprios, a natureza gemendo. Elas são reflexos, elas estão mostrando de que as coisas, elas não estão normal, ela está fora do normal. Nós temos visto as próprias estações, elas mudando com o tempo. E as pessoas, elas dizem: não, isso é assim mesmo. Mas a Bíblia nos diz que isso são sinais.
E alguém pode dizer, alguém que possa estar ouvindo esta palavra e dizer, mas estas coisas elas têm acontecido. É verdade, elas têm acontecido. Mas o que nós estamos presenciando nesses últimos dias são a intensificação destas coisas. Ou seja, o curto prazo de tempo de um acontecimento para o outro. Nós temos visto que os sinais, quanto mais dias se passam, mais eles se intensificam. O tempo de um acontecimento para o outro está sendo cada vez menor. Significa dizer que estas palavras que o Senhor revelou a João, ela está se cumprindo com mais intensidade. Isso é um sinal de alerta para que nós venhamos nos despertar e fazer o que está aqui no versículo de número 3, que nós venhamos atentar para o que esta palavra está nos dizendo. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda estas coisas, e guarda as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. É sobre estas coisas que nós iremos falar. Quando ele fala das revelações, veio de Deus através de Jesus Cristo, cuja posição, a obra passada, presente e futuro, são conteúdos da revelação comunicada a João por um anjo. Nós vamos observar claramente no capítulo de número 22 e no versículo de número 16, nós vamos olhar que coisas são essas que o Senhor a notificou ao apóstolo João. Essas coisas que o Senhor tornou João cientes destes acontecimentos. Vejamos o versículo de número 16, aonde o Senhor diz assim: Eu, Jesus, enviei ao meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Nós vamos ver claramente quem foi que notificou estas coisas a João. Jesus, ele se apresenta que ele enviou o anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É tão importante nós observarmos com clareza o que o Senhor está notificando a João, que ele fala: o quarto testemunho é do Senhor Jesus, sem demora, por mais tempo que continue. Ele fala que o Espírito aproxima o ato de drama universal, a consumação dos séculos. E ele se apresenta como o Alfa e o Ômega. É tão importante nós observarmos que o Senhor está trazendo uma palavra de alerta para a humanidade, para que o homem venha a ser despertado, que as coisas que o Senhor revelou à sua igreja, o seu plano, o seu projeto, plano de salvação, de redenção, o que o Senhor revelou ao homem para que eles viessem estar apegando-se a esta palavra. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo, essa revelação de Deus ao homem, mostrando o seu plano. Se nós olharmos Hebreus, capítulo 1, nós vamos ver que o próprio escritor, ele diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos fala através do Filho. O que João está mostrando é que Jesus Cristo ele começou a mostrar as coisas no passado,
Ele trouxe revelação do presente e ele aponta para o futuro. Então, é uma palavra de despertamento. É uma palavra que nós venhamos ser despertados para que nós venhamos nos apropriar daquilo que Jesus revela para a nossa vida espiritual, para uma saúde espiritual, para integrarmos nesse caminho que nos leva a Ele, porque o fim está próximo. O final destas coisas está próximo. Observe no capítulo de número 2, no versículo 5, o cuidado que nós devemos ter para que nós não sejamos encontrados nessa condição. Olha o que diz, essa leitura vai do 5 ao, me parece que ao 13, mas vamos ler o 5, diz assim, o 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta, e pratica das primeiras obras. Se não, venho a ti, e removerei do seu lugar, e o teu candeeiro, caso não te arrependa. O que o Senhor está nos dando é oportunidade para uma mudança. O Senhor está nos dando uma oportunidade para que, de fato, nós venhamos nos arrepender. Essa carta foi escrita no capítulo 2 de Apocalipse para a igreja de Éfeso. E o Senhor está recomendando àquela igreja que ela volte ao seu primeiro amor. Que ela venha praticar as obras que o Senhor determinou para eles. Porque se não houver, depois das palavras de despertamento, se não houver um arrependimento, o Senhor está dizendo, olha, eu venho contra ti. E essa vinda do Senhor contra eles não é mais para uma cura, não é mais para uma restauração, não é mais para uma mudança, mas é para remover o que eles têm. É para remover deles o candeeiro. O Senhor diz assim, se não se arrependeres, eu virei contra ti e removerei o teu candeeiro, se não se arrependeres. Mas é importante que ele, no versículo, na parte A desse versículo 5 do capítulo 2, o Senhor faz o Senhor chama eles, lembra-te, pois de onde caíste. O Senhor está trazendo uma palavra de despertar, dizer assim, olha, vocês precisam fazer uma autorreflexão da onde foi que você caiu. Aonde foi que você caiu? Eu vou simplificar essa palavra para que você que está me ouvindo, você compreenda. Tem muitas pessoas que estão trilhando para a igreja, mas já caíram. Não sente mais a alegria da salvação, não sente mais a presença de Deus, não tem mais alegria de se congregar, não tem mais prazer nas coisas de Deus. O desejo dele, como disse o salmista no Salmo 84, vale mais um dia nos atos da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eles não têm mais essa alegria de promover a Deus um culto de louvor, de arrependimento, de gratidão. Quantas pessoas hoje atribuem tudo a si mesmo e não dá glória a Deus? Não atribui mais um culto de louvor ao Senhor, perdeu a alegria da salvação. E a recomendação é, lembra-te, por de onde caíste. Da onde foi que você perdeu o interesse pelas coisas de Deus? Onde foi que você perdeu a alegria de promover um culto? Quando foi que você nunca mais sentiu a presença de Deus? Aonde foi que você perdeu o amor por Ele, o interesse por Ele? João está dizendo, lembra-te por de onde caíste. Arrependa-te e volta. Pratica as primeiras obras. Lembra-te do que foi introduzido no princípio em você. O que foi que nos levou a Deus?
foi o entendimento da sua palavra, foi a alegria que eu senti quando eu ouvi aquele louvor que tocou a minha alma, que eu ouvi aquela palavra que trouxe para mim um refrigério, trouxe cura, trouxe alegria de volta, trouxe o desejo de servir, de cultuar, de celebrar. Trouxe-me a alegria da salvação. A recomendação de Deus hoje é para que nós venhamos fazer uma autorreflexão, para que nós venhamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Por que João está trazendo essa palavra de despertamento para a igreja de Éfeso? Porque nós, como essa igreja, estamos envolvidos com muitas coisas desta vida. Perdendo o interesse por Deus porque estamos ocupados com aquilo que não glorifica, mas que massageia o nosso ego. Que vem trazer satisfação pessoal. E o Senhor diz para aquela igreja, olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que tu tem feito, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua luta. O Senhor mostra para aquela igreja, irmãos, que Ele conhece as atividades dela. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu labor. Está aqui no versículo número 2. Ele diz assim, como a tua perseverança, o que não podes suportar, homens maus, e que puseste à prova, os que a si mesmo se declara apóstolos e não são, os que achartes mentirosos, antes a presença suportando provas por causa do meu nome, e não te deixes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonou o teu primeiro amor. O Senhor está dizendo para aquela igreja que Ele conhece as lutas dela, que eles foram colocados à prova. Homens que se dizem apóstolos, mas não são. São judeus que estavam se passando por apóstolos, introduzindo falsos ensinamentos dentro da igreja. O Senhor diz, olha, eu conheço a tua luta, eu tenho visto o teu labor, tu foi colocado à prova por homens que se chamam de apóstolos, mas não são. Porém, vocês têm passado por todas estas coisas, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês se esqueceram do básico, daquilo que colocam vocês de pé. O primeiro amor. E aí o versículo 5 aqui foi o versículo chave de um despertamento, porque senão o Senhor ia remover deles o cartiçal, o candeeiro. Senão o Senhor ia remover deles, Ele traz algo para nós aqui. No versículo 6, tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor diz que aquela igreja, que aqueles irmãos, quem tem ouvido, que tens, contudo, a teu favor, ele diz assim, que eles odeiam as obras dos nicolaítas. O Senhor diz que eles não aceitam e eles não fazem o que os nicolaítas fazem, porque o Senhor também não aprova as obras que os nicolaítas fazem. Assim como a igreja não aceitava, o Senhor disse assim, eu também não aceito. E o Senhor traz uma palavra agora de motivação para eles. Que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está ministrando nesses últimos dias para a igreja. Porque eu volto ao capítulo 1, versículo 3. Porque o tempo do fim está próximo. Porque o fim está próximo. É por isso que nós devemos atentar para as profecias que estão escritas neste livro. Queridos, nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos aqui na Terra. Quem não acredita nessa palavra, eu respeito. Mas essa é uma verdade que nós não podemos fugir dela. Quem crê, o próprio Jesus diz, ele vai dizer, vinde para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, bendito do meu Pai, para o descanso. Mas para aqueles que não crer, o Senhor simplesmente vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Assim como nós podemos nos apropriar desta palavra, crer nela e desfrutar do que Deus tem reservado para nós, e aqueles que não creem nisso, não tem problema, mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Mas eu rogo, segundo a palavra, que venhamos, está inserido nesse verso 3. Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que nela estar escrita, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. O tempo do fim está próximo. Então a recomendação de Deus é Apocalipse 22, 12. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém venha roubar o que você tem. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome de Jesus. Não é uma palavra condenatória, é uma palavra de despertamento. É tempo de despertar. Foi o que Jesus fez no capítulo 4 de Mateus. Quando João Batista começou a pregar, ele estava despertando a região da Galileia. Ele estava despertando aquele povo de Jerusalém. Ele estava despertando o povo da Palestina, convidando eles a um arrependimento. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele faz a mesma coisa. Quando João termina o seu ministério, foi preso por Herodes. Jesus, sabendo que ele estava preso, voltou para onde João parou e continuou partindo do princípio com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E João, findando o Apocalipse, ele faz esse convite de despertamento para a igreja, porque esse é o propósito da carta: despertar as pessoas para uma realidade. Uma vez aceitando, eles desfrutariam de um gozo eterno, mas rejeitando, certamente eles teriam prejuízos. E João está nos despertando hoje, dizendo: bem-aventurado são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o fim está próximo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.